Graça e paz, meus queridos. Boa noite, Deus abençoe a todos. E vamos então para a nossa reunião de discipulado. E hoje trataremos novamente a respeito de oração. Então vamos inicialmente orar, né? Já que vamos tratar de oração, vamos começar orando, né? Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te engrandecemos e exaltamos, porque não há ninguém que mereça esta exaltação e adoração, a não ser o Senhor. Entregamos a Ti, ó Pai Celestial, as nossas vidas, as nossas mentes e corações, para serem ministrados pelo Senhor. Te louvamos, meu Deus, pela graça, Senhor, de termos a Tua palavra, de termos o Teu Espírito, para nos conduzir em tudo. E entregamos a Ti também, Senhor, os espaços físicos, geográficos e espirituais em que estamos, para que nenhum espírito imundo permaneça, se retire do poder que há no nome de Jesus. E entregamos ao Senhor esta ministração. Pedimos que estes lugares, as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa amada igreja, sejam todos cobertos com o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, hoje, se Deus quiser, não vamos ter problemas de transmissão, porque como não tem solução por enquanto, mas vai ter, eu creio, lá na minha casa, então eu estou aqui na igreja e graças a Deus que o sinal aqui é maravilhoso, então não teremos problemas com interrupções ou qualquer outra coisa. Então, hoje, a palavra de Deus em que vamos meditar, ela se encontra em Mateus, do capítulo 14, a partir do verso 22 até o 26 inicialmente. Vou fazer a leitura e vamos, então, depois para as orientações. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Então, este texto, ele narra uma situação seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Então, Jesus, ele fez essa multiplicação dos pães e dos peixes, e o povo e os discípulos ficaram tão impressionados que desejaram tomá-lo à força para que ele fosse levado ao reinado de Israel. Então, ali Jesus sofreu uma certa pressão, e eu estou dizendo isso para que a gente possa situar mentalmente, pensar, imaginar a situação. Era muita gente, era coisa de 5.000 pessoas, que foram divididas, né, em quadras, e dentro das quadras divididas como se fossem mesas, eles sentavam no chão na forma oriental, não tinha bancos, nada disso. Era simplesmente eles se sentavam, como até hoje fazem, né? Não em cadeiras, mas no chão mesmo. E esse milagre foi tão tremendo, tão grandioso, que se nós pararmos para meditar um pouquinho, aí nós vamos ter a condição de imaginar qual seria essa grandeza. Vocês imaginem que, quando foram entregar os pães e os peixes na mão de Jesus, eles eram poucos, né? Tanto os peixes como os pães. E
Você imagina, né? Primeiro, lembrando que Jesus fez a oração da multiplicação, mas eu gostaria que você imaginasse você carregar comida para 5.000 pessoas. Qual seria o peso dessa comida? Então, seria um peso que uma pessoa não ia conseguir segurar. Então, como que a coisa aconteceu? Ora, enquanto os discípulos iam pegando e levando para as pessoas, na própria mão dos discípulos e na mão das pessoas que se recebiam, ia se multiplicando. Senão não tinha como entregar todo esse, 12 discípulos entregaram todo esse alimento. Então, você imagina as pessoas recebendo ali talvez um peixe, um pedaço de pão, e eles se multiplicando na frente deles. Deve ter sido um negócio extraordinário. Então, as pessoas ficaram simplesmente impactadas com esse milagre. Muito impactadas, seja os discípulos como as pessoas que se alimentaram deles. Muito bem. Passado isso, e isto é algo que a gente deve considerar, o tempo, né? Como é que se desenrolou ali o tempo. Então, no verso 22, vamos começar, diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Né? E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Então, como que a gente descobre, né, que horas ele fez isso? Então, primeiro, eles foram servidos quando entrava a primeira tarde. Os judeus dividiam a tarde em duas. Então, até às 3 horas da tarde era a primeira tarde, e das 3 às 6 era a segunda tarde. Né? Então, na primeira tarde, ou seja, do meio-dia às 3 da tarde, eles foram servidos. E, como está escrito no verso 22, e despedida a multidão, subiu para orar à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só. Ou seja, com toda certeza, Jesus, antes das 6 da tarde, ele já tinha subido a montanha para orar. Né? No verso 24, diz: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, Jesus deu uma ordem para que os discípulos fossem imediatamente para Berseba, eles estavam em Genezaré, e iam para Berseba, que ficava em Cafarnaum. Isso não é muito distante, é coisa de 7,5 quilômetros. E eles, quando Jesus os despediu, etc., então significa que lá, sei lá, no momento em que terminaram de retirar as sobras do que eles comeram, que foram 12 cestos, Jesus ordenou que eles se retirassem imediatamente. Então, eles devem ter saído, sei lá, vamos pensar que fosse 3 da tarde. Foram, pegaram um barco a remo, né? E iam nessa distância, 7,5 quilômetros. E nessa ida, o vento era contrário. Então, eles remaram, estavam no meio do mar, e esse meio do mar significava 5 a 6 quilômetros de distância da margem, né? Então, eles tinham conseguido remar isso, né? Estavam no meio do mar a essa distância. E diz aqui no verso 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E agora no verso 25 nós vemos: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Ou seja, Jesus
foi de encontro aos seus discípulos entre 3 e 6 da manhã. Então, ele, no mínimo, ele ficou orando das 6 da tarde até o outro dia, 3 horas da manhã. Então, este é o ponto que deve ser, né, ressaltado, a oração que Jesus fez. Então, o que vem à nossa mente nesta hora é, por exemplo, por que Jesus demorou todo esse tempo orando? Qual era a situação? Então, voltando, terminado o milagre, então, isso você vai encontrar em diversos textos, você não vai achar aqui, mas se for para Marcos e João, aí você vai entender tudo isso que nós estamos dizendo, e lógico que nós não temos esse tempo agora. Mas o fato é que em Marcos e João complementa aqui o livro, né, de Mateus, dando toda essa clareza de que eles queriam tomar Jesus à força e fazê-lo rei. Então, isso foi um momento de grande tensão. É certo que nós não vamos conseguir ter toda a visão da razão da oração de Jesus. Jamais. Mas o fato é que ele estava vivendo um momento de pressão. Quer dizer, o acontecimento, você imagina o que estava acontecendo na mente das pessoas e o que Jesus estava sentindo, porque ele sabia da vontade daquele povo de tomar uma força e fazê-lo rei. Ele não veio para isso. O reinado do Senhor, ele é espiritual, ele é rei dos reis, Senhor dos senhores, ele é rei do geral, reino de tudo e de todos. Então, não era para ficar rei de Israel, não era essa a intenção que ele tinha vindo. E isso, naturalmente, como homem, também é uma tentação. E a gente fica em dificuldade de saber exatamente por que ele mandou os seus discípulos sair imediatamente dali. Ou seja, terminou o serviço de recolher os resíduos, né, o que sobrou, ele mandou ele sair imediatamente, sair logo. E ele se despediu da multidão e subiu, então, para orar e ficou lá todo este tempo. Pelo menos, no mínimo, entre 6 da noite e 3 da manhã. Então, aqui no verso 25, ele diz, mais a quarta vigília da noite, então uma vigília de 3 horas. Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Então, já estavam com medo, né, do vento contrário, já estavam meio assustados que não estavam indo para onde Jesus ordenou. Ou seja, estava acontecendo algo muito grande espiritualmente. E Jesus aparece andando por cima das águas. Fica espantado, tem aquela história de Pedro, mas não é isso que nós vamos, não é objeto da nossa ministração hoje. Então, a questão é o tempo que Jesus passa a orar. O que pensamos aqui? Pensamos que em situações adversas, nós devemos gastar tempo e mais tempo em oração. Seguir o exemplo de Jesus. É uma situação delicada, uma situação que se apresenta, né, de dificuldade. O que devemos fazer? Imitar o nosso mestre. E o nosso mestre nos ensina que ele se fortaleceu naturalmente em Deus, ficando todo esse tempo em oração, ou seja, em comunhão com Deus, conversando com o Pai. E esta é a forma de se afastar de tudo aquilo que possa bater no nosso ouvido, fazer confusão na nossa cabeça, causar problemas no nosso coração. Então, ele se afastou e foi para um lugar de paz, um lugar de calma, para que ele se recompusesse, né, nas suas emoções e tudo.
Então, ele passa esse tempo, e aqui, então, fica para nós que Jesus, ele, diante desta situação, ele passou todo esse tempo orando. Então, em situações destas, não é para a gente reclamar. É o momento em que nós devemos buscar a Deus intensamente. E não pouco tempo, mas bastante tempo. É uma forma de você pela comunhão com Deus, todo o teu ser restaurado, colocado em tranquilidade, em paz, né? E também Deus tomar a tua causa e fazer com que você seja livrado da situação. Muito bem. Ainda, hoje nós temos Apocalipse 5, 6 a 12, nós vamos para lá. Sobre uma visão, né, de João maravilhosa. Então, Apocalipse capítulo 5, versos 6 a 12. Eu vou fazer a leitura. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Verso 7, veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anos ao redor, de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e as riquezas e a sabedoria e a força e a honra e a glória e as ações de graças. Então, até aqui, verso 6, então, vamos comentar. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os Espíritos de Deus enviados a toda a terra. João teve esta visão, né? E que visão é esta? Eu entendo que esta visão é uma mostra de como Jesus foi recebido no céu, né? Então, e olhei, e eis que estava no meio do trono, né? Ele olhando, e os 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro. Então, quem é um cordeiro? Jesus. O que é que o cordeiro representa? O cordeiro representa a inocência, né? É um animalzinho inocente. Como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Então, aqui mostra que Jesus, ali, pontas. O que é que um animal que tem chifre, quando ele briga com o quê? Com um chifre. Então, é poder, é força. Então, Jesus tinha 7 chifres e 7 olhos, ou seja, os 7
tanto em 7 pontas, ou né, como cornos, né? E 7 espíritos significa uma totalidade, significa, vamos dizer assim, completamente, totalmente, como se fosse plena, de todo o, pensando em poder agora, pensando nos chifres, ele é detentor de todo o poder. Os 7 chifres é poder sobre todas as coisas, sobre tudo, porque o 7 representa a plenitude, a totalidade, né? Então, em poder, ele recebeu isto, totalidade de poder. Também, quando ele fala nos 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, está se referindo a que Jesus, né, ele tem ciência, visão, ele é onisciente, onipresente, ele vê tudo e sabe de tudo. Ele é plenamente conhecedor em inteligência e sabedoria de tudo. Os 7 Espíritos são 7 operações diferentes do mesmo Espírito, do Espírito de Deus. Não tem 7 Espíritos, o Espírito de Deus. Ele opera com uma plenitude, a obra dele é plena. Então, Jesus ele tem toda a autoridade, todo o poder, toda a ciência, toda a sabedoria, tudo que se precisa saber, Jesus sabe, a totalidade, a perfeição, tanto de poder como de ciência, sabedoria, visão, saber o que está acontecendo em todo lugar. Esses 7 representam isso. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Quem que se assenta no trono? É Deus. Então, o livro foi entregue a Jesus, né? Por quê? Aí nós temos no verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, você imagina a cena. O que mostra esta cena? Vamos pensar num culto. É uma adoração, é uma entrega, né? É entregue o livro, que ali está tudo escrito, né? Então, Jesus toma a autoridade através do que está ali escrito para que ele governe, ele reine sobre tudo. E quem tinha nesse trono? Lógico que Deus estava lá. Estavam lá 24 anciões e esses animais, que não são animais, literalmente falando, mas eles representam alguma coisa que nós não vamos falar agora. Então, pense direito aqui para que você veja com calma. Eu quero ler o verso de novo para você entender que é isso que eu estou te dizendo. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro em adoração, verdadeira adoração. Agora veja, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, tendo todos eles o quê? Os animais e os 24 anciões, eles tinham harpas, provavelmente harpas de 10 cordas, e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, aqui é onde o assunto nosso se registra. Vamos dizer assim, o que interessa? No momento, estamos falando sobre oração.
Então, a oração, a nossa oração, ela sobe para Deus como incenso. Então, pensa assim comigo. O incenso, ele era balançado assim, vamos dizer assim, ele é retirado de como se fosse uma resina, são elementos que produzem cheiro. Então, quando ele balançava o castiçal, aquele cheiro, ele subia, é agradável, é como quando ele fala quando vai fazer o sacrifício, e a gordura fica para Deus, e o cheiro da gordura é agradável a Deus. Então, da mesma forma que sai aquele cheiro, né, do incenso, e ele sobe, as nossas orações, elas sobem para Deus, né? E são que, naturalmente, essas salvas de ouro cheias de incenso teriam que ser umas salvas muito grandes, né? Então, foi o que foi dado a João ver, ou seja, João viu um culto de adoração a Jesus pela obra que Jesus tinha feito, e estavam lá os 24 anciões dos animais, todos com harpas, para tocar em adoração àquele que tinha feito um feito grandioso, tinha realizado um feito grandioso, que é Jesus. Então, havendo tomado o livro, os 4 anciões, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, dentro, né, aqui nós entendemos que é a igreja do Senhor orando. Essas orações sobem diante do trono de Deus, que estamos falando do trono, onde Deus estava. E Jesus ia tomar tudo aquilo para julgar, para dar vitória aos seus, porque as orações são de quem? De quem não é crente? Não, as orações são dos crentes. Então, para ele julgar as orações, né, julgar através das orações dos santos, que ele recebeu como incenso, algo agradável a Deus. Então, a oração é algo preciosíssimo. Por isso que há uma resistência tão grande às pessoas orarem. Elas têm muita dificuldade de orar. Por quê? Porque é ali que está a vitória, é ali que Deus vai pegar a sua causa e vai te dar a vitória, porque Jesus recebeu autoridade, como nós já dissemos, lá os 7 chifres, representam o poder de Jesus, né, sobre tudo. Ok. E no verso 9 diz que cantavam um cântico, um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com os teus sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Então, tudo isso representa muita coisa, e cantavam um novo cântico. O que é isto? Após a realização de Jesus, ou seja, o trabalho que ele fez aqui na terra e seu sacrifício, então ele sobe ao céu, depois deste tremendo feito, né? E nunca se tinha cantado um cântico de adoração por esta obra, porque esta obra nunca foi realizada. Ela se realizou, né, nestes poucos dias aqui, ele tinha acabado de subir. Então, ele recebeu, os anciões cantaram para Jesus em adoração um cântico que nunca tinha sido cantado, porque também este sacrifício nunca tinha sido feito.
Foi a primeira vez. Então, diante do feito de Jesus, então ele disse, cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Então, não há ninguém mais digno de adoração do que Jesus, porque o que ele fez, né, foi comprar para Deus, como diz aqui, compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Você pode observar que ele começa a falar com tribo. Tribo é algo pequeno, né? Pode ser tribo de uma família ou, né, de algumas famílias, mas tribo, pequeno. Então, depois vem língua. Então, um tipo de língua, um povo que fala aquela língua. Então, ele tomou vidas de uma tribo, ele tomou vidas considerando agora, de pessoas de um mesmo idioma, também de povos e depois maior nações, né? Então o Senhor está dizendo aqui que ele comprou gente para Deus, comprou homens e mulheres para Deus de todo tipo de povos, né? Então tribos, língua, povo e nação. E no verso 10 diz, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, nós fomos comprados para Deus. Exerceremos o reinado no tempo em que haverá um novo céu e uma nova terra. Nós julgaremos nações, porque fomos treinados para isso. E, me perdoe aqui, deixa eu... E também, nós somos, pela própria palavra, considerados sacerdotes surreal, nação santa, povo adquirido de Deus, ou seja, formamos uma nação espiritual, né? Mas este aqui, quando ele diz, e para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra, está se referindo especificamente a um reinado que existirá, né, que nós reinaremos. E, verso 11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Ou seja, 100 milhões de anjos, só rodeando o trono. 100 milhões de anjos, que com grande voz diziam, então todos em adoração. Então tinha, nesse momento de honra entregue, de adoração, neste culto de adoração a Jesus pelo feito dele, tinha 100 milhões de anjos. Acho que a gente não consegue imaginar isso. Que com grande voz, imagina 100 milhões de anjos cantando, o que seria? Que louvor seria esse? É algo que deve fazer tremer, sei lá, nem sei me expressar direito, mas fique imaginando 100 milhões de anjos em adoração. Meu Deus, que louvor, né? Que louvor. Por isso é maravilhoso demais. Então, verso 12.
que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, porque que foi morto, de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Ou seja, todo tipo de honra, de adoração, de glória era entregue a Jesus. Ele é digno. Nós estamos aqui te adorando, entregando ao culto. Eu penso, não sei, culto de posse, né, de Jesus, como resultado da sua obra, do seu sacrifício. Na oração sacerdotal que nós vimos anteriormente, Jesus diz: glorifica o teu filho com a glória que ele tinha antes. E agora nós vemos aqui Jesus, né, esse momento em que Jesus sobe. Por que eu penso isso? Porque como é que João consegue discernir que ele era o cordeiro que tinha sido morto? Então, alguma marca de sangue, alguma coisa tinha que mostrava para João que Jesus ele tinha acabado de ter essa situação. E então, esses 100 milhões de anjos adoram ao Senhor Jesus, dizendo: digno, né, é o Cordeiro, digno é Jesus, que foi morto, de receber o poder e riquezas, que era o que ele estava recebendo ali, e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças pelo que ele fez. Que tremendo. Vimos no outro o sofrimento de Jesus, as pressões que ele recebeu, como ele, para sair das pressões e voltar ao seu estado de paz, era necessário que ele tivesse a oração. E vemos aqui que ele agora recebe as orações dos santos da sua igreja, as nossas orações, ele está lá recebendo, né? E este culto maravilhoso de entrega de toda a glória, todo o poder ao nome do Senhor Jesus, ao Senhor Jesus. E então ele senta à direita do Pai, porque tudo que se faz necessário, poder, né, sabedoria, honra, ciência, todo tipo de capacidade de julgar, visão, saber o que está acontecendo, a onisciência, a onipresença, estar em todo lugar. Só o Senhor Jesus. Então, tremenda é esta revelação que nós recebemos através da palavra de Deus. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Então, saiba, nossa oração não é algo feito. E Deus não... A gente podia pensar assim, Deus não joga fora as nossas orações, ele não desperdiça, ele coloca em salvas de ouro. O que é que você coloca dentro de uma coisa que é feita de ouro? Tem que ser muito mais valioso do que o... né? Meu Deus, as nossas orações, elas são colocadas em salvas de ouro. Tremendo. Olha, como perdemos em não orar. Porque o Senhor, ele pega tudo isso e vai julgar tudo isso, e vai nos dar a vitória através das nossas orações. Porque as nossas orações, elas são como tribunais, onde nós colocamos as situações de aflição, de tudo. E aí vem o julgamento do grande rei, dando a sentença que ninguém pode mudar. Bendito, exaltado e glorificado seja o Senhor. Não dá para imaginar muitas coisas como são, né? 100 milhões de anjos adorando, as harpas tocando, e o cântico
Digno é o Cordeiro. Meu Deus. Digno. Bendito seja o Senhor. É isso, amados. Glória a Deus, né? Que coisa linda. Espero que tenha edificado a sua vida. Glória a Deus. Da agora em diante eu estarei ministrando daqui, da igreja, para que a gente não tenha mais esses terrenos, né? Coisa maravilhosa. Se tiver alguma pergunta que eu possa responder, posso lhe fazer. Se não, a gente encerra por aqui. Ok. Então, não havendo, vamos orar. Imagina, tem mais um segundinho aí, vamos pensar. Quando você vem na igreja, ou quando você ora na sua casa, todas essas palavras foram e subiram para Deus como incenso. Então, eu fico pensando, ele subiu, né? E elas estavam ali estavam ali com os anciãos, e estavam ali para serem entregues, né, a Jesus, para Jesus julgar. Então, significa que se eu oro, a minha oração é colocada em salva de incenso, e o meu juiz vai tomar a minha causa e decretar o que precisa ser feito. Uau! Uau! Quanto perdemos quando não oramos? Como se perde? Nós precisamos levar mais a sério a palavra, né? É muito maravilhoso quando a gente entende. Ok, vamos orar então. Grandioso, poderoso, maravilhoso Deus. Louvado seja o Senhor por estes textos sagrados e pelo teu Santo Espírito que nos faz ver uma coisa tão grandiosa, tão maravilhosa como esta. Como o peso dos alimentos, quanto seria o peso da comida para alimentar toda essa gente? E agora as orações nossas em salvas de ouro e o culto de adoração àquele que tudo fez. Que coisa maravilhosa. Espírito Santo de Deus, que esta ministração fique nos corações nossos para nos lembrarmos da majestade do nosso Rei, Rei que é digno de julgar, Rei que tem todo o poder, tem a plenitude, a totalidade do poder, da ciência, da sabedoria, de tudo que acontece. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que os nossos corações possam se alegrar de saber que o nosso Rei não é um reizinho qualquer, mas é aquele que domina sobre tudo. E tudo que ele fez foi por amor a nós. Obrigado, Deus, por Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Isso.